Começando mais um vídeo aqui no canal que tem a ver com um dos últimos vídeos que eu postei. Num desses últimos vídeos eu comentei que eu estou procurando um novo 4x4 para ser meu veículo de expedição. A galera comentou aqui coisas sobre qual seria esse próximo veículo 4x4, quais seriam os motivos, o que eu ia fazer, que eu estava mudando de opinião, não estava mudando de opinião, enfim, gerou um debate super legal ali nos comentários e eu decidi fazer esse vídeo mostrando e dando os motivos e as razões pelas quais eu estou procurando um novo veículo de expedição. E esse vídeo eu vou falar sobre isso, sobre os principais aspectos. Então vem comigo que vai ter um papo bem legal sobre expedições. Ah, e assiste o vídeo até o final, porque lá no final do vídeo eu vou comentar o que eu acho dos carros que a galera sugeriu para mim. Porque não são esses carros que eu vou utilizar, ou porque talvez a sugestão esteja no caminho do que eu estou procurando, não é mesmo? Então fica até o final. Mas vamos começar esse assunto do começo. Meu carro de expedições hoje em dia é um Defender 110 ano 2004, famoso modelo 300 TDI, sem nada de eletrônica embarcada nele. Esse modelo é, para mim, isso falando só em termos de carro, hein, o melhor carro de expedições que existe para quem vai viajar sozinho. É um carro com alta capacidade off-road, é um carro que tem, por causa do desenho dele, né, do design, como ele é feito por dentro, ele tem muita possibilidade de construir o que você quiser ali, armários, cama, cozinha, um monte de coisa que você quiser. Ele tem uma gigantesca oferta de acessórios e equipamentos no mundo inteiro. Ele é conhecido por mecânicos no mundo inteiro. É um carro mundial, ele é igual em tudo quanto é lugar. Enfim, tem uma certa facilidade de encontrar peças por aí, porque ele compartilha motor, por exemplo, com carros que foram amplamente vendidos mundo afora. Ele tem um espaço interno incrível, ele não tem nada de eletrônica embarcada, então ele é uma vantagem apenas para aqueles que se propõem a aprender mecânica e, portanto, podem resolver problemas sozinho em campo, certo? Então, para esse tipo de gente, isso é uma vantagem. Enfim, se fosse a minha atividade e a minha prática de overland exclusivamente de uma pessoa que viaja sozinha, que viaja nas férias, ou que está em tempo integral na estrada, um viajante sem tempo, sem compromissos, sem ter que estar em algum lugar, esse seria para todas as ocasiões o meu único e eterno veículo, um Defender 110 300 TDI, certo? E tirando esse aspecto do carro em si e tal, esse Defender específico, a gorda, a madame, esses pratinha que tá na minha garagem aqui, é um carro que transformou minha vida, cara. Ele é um carro que ele já é da minha família e da minha história e da minha vida. E mesmo que ele não fosse bom do jeito que eu entendo que ele é, o projeto em si, eu ainda assim ficaria com ele. Então ele vai continuar aqui na minha garagem, eu vou continuar viajando e fazendo expedições com ele, isso não vai mudar nem um pouco. Esse carro só sai da minha vida se eu precisar salvar a vida de alguém da minha família. E tem que ser parente próximo, cara, senão ele não sai não, viu? Então ele vai continuar comigo. Mas o que me fez iniciar a busca de um novo 4x4 para ser um veículo de expedições é a necessidade que eu tenho de uma nova ferramenta no meu trabalho de guia de expedições. Para quem não sabe e está chegando no canal agora, eu guio expedições pela América do Sul e pelo Brasil. Expedições 4x4 por lugares inóspitos, por lugares de beleza espetacular, fazendo caminhos off-road, até mesmo se jogando em trilhas off-road. São viagens pensadas para veículo 4x4 original de fábrica, mas sim, a gente faz uso dos recursos dele porque a gente busca o off-road. Essas viagens são feitas em parceria com a empresa Andes Experience, dos meus amigos Juliana e Gabriel. E se você quiser saber como viajar com a gente, clica no link aqui embaixo, que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Vou fixar ele ali no topo. E se você não sabia disso, você é novo aqui no canal, cara, então já se inscreve aqui, ativa o sininho, porque agora vai vir muita novidade aqui no canal de vídeos, ainda mais com a chegada desse novo carro, não é mesmo? Projetinhos já tenho na cabeça, coisas assim, tô só esperando definir qual carro vai ser esse. Mas vamos lá, voltando ao assunto do carro e dando continuidade ao raciocínio da escolha do carro.
O fato é que, se o objetivo é conhecer o mundo e fazer expedições, não existe carro que impeça que isso seja feito. Cada tipo de projeto, cada carro vai dar uma possibilidade e uma capacidade para você de chegar a certos lugares de um modo ou de outro, ou de ter que buscar outros recursos para chegar num determinado lugar. Uns vão dar mais conforto, outro menos conforto. E quem assiste o canal sabe que eu não sou fanboy de marca. Eu elogio, sem o mínimo pudor e sem a mínima restrição, bons projetos, independente da marca que for. O fanboy é aquele cara, por exemplo, que defende a Toyota usando o argumento de que Toyota não quebra. O cara que usa esse argumento, ele está descolado da realidade e ele precisa tomar alguma atitude para mudar isso e, se ele quiser, ser levado a sério. Senão ele continua falando que Toyota não quebra. A Toyota faz carros incríveis, excelentes os carros da Toyota, mas sim, eles quebram, meu amigo. E quando você vem no comentário e fala assim, compra o Toyota porque ele não quebra, juro, fica difícil até entender se você está brincando ou falando sério. Esse é um comportamento de fanboy, entendeu? E disso tem de Land Rover, tem de Mitsubishi, tem de todos. Então aqui o objetivo é falar sério. Sim, claro, vamos dar risada, vamos descontrair, mas sem ser fanboy. É sempre o que eu digo, é o respeito pela lógica elementar e sempre considerar que Nutella e raiz não são argumentos, não é mesmo? E eu estou buscando um bom projeto, independente da marca, para ser o meu carro de expedição. Nesse meu trabalho de expedições, eu passo muito tempo na estrada e faço muita quilometragem. Só esse ano, por exemplo, eu vou fazer 4 expedições para a Patagônia, sendo uma delas até o Ushuaia, Cordilheira dos Andes, fora as que eu faço no Brasil, fora compromisso de publicidade que eu tenho que filmar, produção de conteúdo, reuniões. Tudo isso, entre uma expedição e outra, muitas vezes eu faço com carro de expedição mesmo, entendeu? Então, o meu uso, o meu tipo de overlanding, além da galera que viaja, tal, normal, que eu também faço com a minha mulher, com meus amigos, de viajar à toa, entre aspas, eu viajo muito a trabalho. E as necessidades de alguém que guia uma expedição de modo profissional e responsável são muito diferentes das responsabilidades e das necessidades de uma pessoa que viaja de férias ou que viaja em casal. É muito diferente, apesar da galera achar que não. Mas, então, o que está acontecendo nesse momento na minha vida? Eu estou buscando uma ferramenta que sirva para as necessidades que esse meu trabalho de guia de expedição exige. Então, o que eu busco de diferente nesse carro que o Defender não tem? Em primeiro lugar, eu busco segurança. O Defender não é um carro que oferece segurança nem para os passageiros, nem para quem está fora dele. Então, no carro que eu estou buscando, o que ele vai ter que ter? Ele vai ter que ter airbag, ele vai ter que ter ABS, ele vai ter que ter boa dirigibilidade e com dirigibilidade fácil. O carro vai ter que ter coluna para o caso de capotamento, de capotar e não achatar o teto, coisa que no Defender é praticamente impossível. O Defender achata que nem um Marmitex. Simplesmente é isso, ele achata. Eu estou buscando um carro com mais segurança. Não faz sentido eu viver na estrada e andar com um modelo de carro que não oferece praticamente nenhuma segurança. Não é mesmo? É o meu trabalho, cara. Eu não tenho por que me expor, e é uma questão matemática. Assim, eu até vejo no meu dia a dia que não é assim se vai acontecer um dia. É quando vai acontecer. E o dia que acontecer, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar de acordo, eu tenho que estar treinado para uma pilotagem defensiva e tudo mais. Ou corretiva, entendeu? Responsiva. O meu trabalho é na estrada que as coisas vão acontecer. Então eu tenho que estar com um carro seguro. Eu estou buscando essa segurança, certo? Além da segurança, eu estou buscando conforto. Não faz sentido eu passar a maior parte do tempo da minha vida sentado num carro pelas estradas do Brasil e da América do Sul e estar num carro desconfortável, entendeu? Então eu estou buscando um carro com mais conforto. Mais conforto implica em umas coisas que não são tão boas para o off-road, não é mesmo? Porque o conforto está em vários tipos de coisa. Então um câmbio automático, para mim, vai ajudar muito. Um
piloto automático ajuda muito para ir para a Patagônia, voltar da Patagônia, ir em reuniões em São Paulo quando não dá para ir de avião, fazer todo esse tipo de coisa, né? Ir até o Tocantins. Se uma expedição é no Tocantins, eu tenho que viajar até o Tocantins com o carro, entendeu? Não se limita ao que eu vou fazer no Jalapão, por causa do meu trabalho. Se fosse de final de semana, ou uma viagem de férias, eu iria de Defender, tranquilamente, no aspecto do conforto. Só que eu faço isso todos os dias, o ano inteiro. É diferente. Então é um carro que tem que ter conforto em termos de banco, em termos de isolamento térmico, isolamento acústico, em termos de funcionamento do ar-condicionado, funcionamento do ar quente, isolamento para pó. Acontece que para ter todos esses confortos, eu perco muita coisa no carro. Então é um carro que provavelmente vai ter carpete, é um carro que vai ter coisas elétricas, botõezinhos, coisas assim. E no dia a dia de expedição eu tenho outra facilidade que o Defender me dá, que é gigantesca. O fato de não ser um carro de frescurinha e sensível. Eu pego prancha de desatolagem suja, eu jogo dentro dele e um abraço, cara. Dentro mesmo, não vou prender no bagageiro de novo. Porque eu estou trabalhando e o comboio não é obrigado a me esperar. Eu quero que seja dinâmico a experiência deles, que eles não percam tempo e tudo mais. Para eles é um ritmo gostoso, para mim é acelerado. Justamente para que eles tenham um tempo gostoso e o ritmo e uma experiência adequada, entendeu? Então eu pego cintas sujas, jogo dentro do carro, depois eu tiro e tal. No Defender é muito fácil limpar. É borracha, é lata, é alumínio. Eu lavo com esguicho. Aqui no canal já até teve vídeo com isso, né? Eu lavando o Defender por dentro com esguicho, VAP e tal. Enfim, é a diferença de ter um Jeep e um SUV. Eu provavelmente, para encarar e para ter essas exigências que eu estou tendo agora, de conforto, de dirigibilidade, de tudo, eu vou ter que ir para um SUV. Jeep nenhum oferece isso. Um aspecto importante também na busca desse carro é que seja um carro com com alta velocidade de cruzeiro, para que ele viaje sobrando e não como o Defender. O Defender é um carro de outra geração, né? Então ele já viaja mais no limite dele, numa velocidade de cruzeiro. Então eu preciso de um carro que sobre em termos de velocidade e em termos de pico de velocidade. Muitas vezes eu encosto para segurar, para atender alguém que teve que, sei lá, amarrar uma capa de barraca, amarrar uma carga que está caindo, uma criança que precisa fazer xixi, alguma coisa que seja, e depois buscar o comboio. Nessa de buscar o comboio, eu tenho que ter mais velocidade que o comboio, coisa que o Defender sofre depois para buscar esse comboio, ele demora para chegar no comboio, entendeu? Com esse carro, com um carro mais moderno e com essa característica de desenvolver mais velocidades, eu terei mais facilidade nisso também. Lembrando sempre que tudo que eu estou falando são necessidades da minha profissão de guia de expedição, hein? Não quer dizer que você, como overlander, tenha que ter um carro igual ao meu, ou tenha essas necessidades. Mas acho interessante você assistir e eu falar sobre isso, porque é coisas que talvez você não tenha considerado e dentro da sua realidade, alguns desses aspectos sejam importantes. Por isso esse bate-papo aqui. E por fim, uma característica que o Defender tem e que eu não posso perder de jeito nenhum, é que tem que ser um carro conhecido por mecânicos na América do Sul. Tem que ser um carro conhecido por mecânicos no Brasil. Tem que ser conhecido os seus problemas básicos já. Assim, quais são as características desse carro? Ele tem que ser um carro com boa oferta de peças. Seja de concessionário ou de peças paralelas, em autopeças e tudo mais. No Brasil e na América do Sul. Marca forte, que tenha assistência, me ajuda muito no meu trabalho também. E óbvio, um carro que tenha boa oferta de acessórios e de equipamentos para ele, porque eu vou equipar. Eu preciso de guincho. Não dá para ser guia de expedição sem um guincho, concorda? Tem que ter. Eu vou fazer um lift, vou precisar de um como é que chama? De um rock slider, porque carro com estribo é piada. Então, assim, eu vou ter que mexer no carro. Tem boa oferta disso? Eu vou precisar de um tailor-made que faça as coisas para mim, entendeu? Eu preciso de facilidade. E então o carro tem que ter essas características também. Acontece que, você já deve ter pensado isso aí assistindo,
que não existe nenhum carro que mantenha as excelentes características que o Defender tem e acrescente essas características que eu estou precisando e que eu estou buscando. Alguns chegam perto, outros nem chegam perto, e outros são apenas mito que muita gente na internet repete que nem papagaio, sem nem pensar no que está falando, não é? Então a busca não é tão fácil assim, ainda mais aqui no Brasil que a gente tem pouca oferta de carro e de modelos, né? Então de 4x4 e tudo mais. Então a busca é uma busca árdua, tem que pensar em diversos aspectos e ainda aspectos além desses que eu falei. Por exemplo, um aspecto que eu considero muito importante, mas eu ainda estou em dúvida no quão importante ele é para mim, que é o aspecto da comunidade para a qual você vai entrar ao comprar esse carro, né? Eu acho que as líderes hoje em criação e cuidados com a própria comunidade são a Jeep e a Mitsubishi, né? São duas marcas que assim, desenvolvem e criam atividade, que cuidam dos seus clientes assim, com eventos e tudo mais, são as duas. E em termos de comunidade, tem a comunidade da galera landeira, né, que tem Land Rover e tal, mas aí já é uma comunidade assim, inteiramente mantida pela paixão dos usuários, dos proprietários de Land Rover, assim. E não tem quase que nenhuma ajuda da fábrica. A fábrica está preocupada com outras coisas e outro posicionamento de marca no Brasil, até hoje, pelo menos. E então, assim, isso é uma coisa que eu considero muito importante, cara. Mas, como é trabalho e... né, eu tenho que ser um pouco mais racional do que apaixonado ou pensar em diversão e pensar nesse tipo de coisa, né? Afinal, eu já tenho um Land Rover que me coloca numa comunidade que eu acho que é uma das maiores do mundo, né? A Land Rover da Jeep. Então, não tenho tanta necessidade disso nesse segundo carro, apesar de que seria bem legal. Portanto, cara, o novo carro que eu estou buscando, ele é uma nova ferramenta para o meu mundo de guia de expedições, de produtor de conteúdo, de tudo isso. O Defender e esse carro vão me deixar com muito mais possibilidades de uso, de tipos de expedição, de estar no topo do que há de melhor em cada tipo de expedição e em cada tipo de situação. Não faz sentido eu comprar outro Defender e me manter na mesma situação. Eu tenho que ter um carro que me torne bom e ainda melhor num tipo de situação nas quais o Defender não pode ser. Então não se trata de um carro ser melhor que o outro. Se trata de eu ter na minha garagem e na minha possibilidade do serviço que eu ofereço, ferramentas diferentes. Não se trata de um ser melhor que o outro, de um ser raiz, o outro ser Nutella. Não se trata de nada disso. Se você está assistindo agora esse vídeo e está dando chiliquinho de usar Nutella e raiz como argumento, ou não entendeu a existência de diferentes ferramentas dentro do Overland, provavelmente você está agindo com emoção e não com razão. Porque um raciocínio lógico, ele conclui que há, sim, ferramentas diferentes dentro do Overland, entendeu? Por isso lá no começo eu já falei, né, sobre formas de argumentação e de raciocínio e tudo mais. Inclusive não é nem assim uma coisa, né, de engenharia apenas e de o meu raciocínio lógico e tal, a minha lógica e tudo mais. Eu vejo isso na estrada constantemente, entendeu? Na Patagônia tem gente de caminhão MAN de mais de 1 milhão de euros e tem argentino e francês doido viajando de Towner, entendeu? E dá para você perceber a diferença de uso, as implicações de ter um, as implicações de ter outro, facilidades, dificuldades e tal. E é nítido que são sempre ferramentas diferentes, né? Mas eu separei aqui, cara, alguns comentários da galera sobre carro e tal, e eu vou ler aqui umas coisas que falaram e vou comentar o porquê sim ou porquê não, de concordar ou não com as sugestões e com os comentários, beleza? Vamos lá, vamos começar. Bom, New Defender, New Discovery, Pajero Sport, SW4, essas duas últimas são com uma categoria de dinheiro mais baixa, né? Os Land Rovers são caríssimos e tudo mais, embora ofereçam mais coisas também.
eu não teria problema algum em utilizar esses carros. Nenhum. Eles são excelentes carros em on-road e off-road. São incríveis. Porém, estão totalmente fora da minha capacidade de mantê-los de forma adequada, ainda mais fazendo uso severo assim. E são carros que exigiriam cuidado, como eu disse, né? Imagina todos aqueles acabamentos desses carros, o couro, não sei o que, jogar uma prancha de desatolagem dentro deles. Não é o caso, entendeu? Mas em termos de carro, não teria problema algum de utilizar esses carros. Não é esse terror que a galera fala na internet, não, cara. Esses carros, inclusive, estão rodando, com placas dos lugares mais longínquos do mundo, em Ushuaia, em Patagônia, na neve, no verão, eles estão lá. O fato de um carro ter manutenção cara e não caber no meu bolso, não torna ele bom ou ruim. Consegue ver isso? É meio óbvio, mas tem que ser dito. Ou ele é bom, ou ele é ruim, de acordo com as características dele. Se eu posso pagar ou não, é um problema meu. E nesse caso eu não posso. Então, não é o carro que eu vou ter por enquanto. Perguntaram também por que eu não uso Jimny, Gran Vitara, Compass. Sendo bem objetivo, não servem para isso, tá? Um guia de expedição, um tour leader, ele tem que ter um carro grande, parrudo, pesado, pesado em termos de um carro mesmo, entendeu? Como é que um Jimny vai guinchar um Defender? Um Gran Vitara vai guinchar uma SW4 atolada? Não dá, entendeu? Não dá. E isso envolve várias outras coisas. Desatolar na cinta, patrolar a trilha para ir buscar gente que travou, o rolha que travou a trilha. São carros que não vão fazer isso e, assim, não serve para isso. Assim, no modo real de guiar uma expedição, não dá. Passeio, beleza, são excelentes carros. Que fique claro isso, são excelentes carros. Os três, eu gosto muito. Já elogiei os três aqui várias vezes no canal, mas não servem para ser guia de expedições. Falaram da Xterra, mas seria um downgrade em relação ao Defender, obsoleto, pior de achar partes e acessórios e tudo. Embora fosse um carro que eu teria na minha garagem, mas não para o trabalho de guia de expedições. Não estou falando mal do Xterra, não. Muita gente fala do Marruá e eu não vejo sentido em ter um Marruá para expedição. Porque eu teria um carro que usa Arla para expedição, já começa daí. Porque eu teria um carro que nenhum mecânico conhece. Porque eu teria um carro que não tem concessionária. Porque eu teria um carro que não existe em nenhum país da América do Sul. Entendeu? Não faz sentido algum ter um Marruá, embora ele não seja um carro ruim. E ele não é ruim por não servir para expedições. Ele é muito bom porque ele faz. Que é um carro para ser comprado por licitação pelo Estado, que não se preocupa com dinheiro. O Estado não está preocupado, não. Ele vai fazer licitação e comprar peça. Ele vai fazer licitação e comprar partes do carro. Caras ou baratas, e só tem um fornecedor, entendeu? Então é um carro para exército, para licitações do Estado, entendeu? Para expedição, ele está fora de cogitação. No meu modo de ver. E é o mesmo caso, até, claro, o Marruá é um caso pior, mas é o mesmo caso das Land Cruiser que os caras têm na África do Sul e na Austrália. É óbvio que são fantásticas. Quem não queria ter uma série 70? Quem não queria ter uma série 70? Mas o que eu vou fazer com ela no Brasil, cara? Onde tem peça? Onde tem quem entenda? Onde tem quem mexa? Onde que tem partes para ela? Onde tem acessórios para ela? Não tem nada disso aqui, entendeu? A Prado, que é outro carro que sugerem também, não compartilha várias peças com Hilux e SW4 e é uma dor de cabeça para os donos. Eu sei que vão vir falar aqui que não, que acha fácil, que tal, mas cara, eu já viajei muito com Prado. É um carro superestimado nesse aspecto. Embora seja um baita carro, entendeu? Mas, né? Muita gente também falou tem que ser um carro sem eletrônica. Isso merece um vídeo só sobre esse assunto, cara. Mas assim, só passando por cima do assunto, qualquer carro hoje em dia depende de eletrônica para funcionar, não é mesmo? Se a gente continuar com esse pensamentozinho de que é uma regra absoluta de que carro expedição não pode ter nada de eletrônica, nós vamos continuar aqui no Brasil cultuando Defender véia, Bandeirante véia, Xterra véia, tudo isso, e pagando pau
para europeu, para sul-africano, para australiano, dirigindo umas puta Land Cruiser V8 maravilhosa, forrada de eletrônica, entendeu? Eu não entendo isso, cara. Tipo, lança uma SW4 com eletrônica aqui, SW4 com eletrônica. Bom mesmo são as Land Cruiser da Austrália. Bom, tudo eletrônica também, meu amigo. Entendeu? É uma discussão assim que eu não entendo, cara. Parece que é mais uma dorzinha de cotovelo do que compromisso com a realidade do que é o carro mesmo, do que é o projeto do carro. Vou fazer um vídeo sobre isso. Aí, cara, outra coisa. Toyota Bandeirante, SW4 japonesa, esses carros todos são carros muito legais. Muito legais, eu gosto. Inclusive, esse final de semana eu fiquei babando em uma de um amigo meu lá, tal, a gente ficou falando dela pra caramba e tudo mais. Mas são carros de outra era do automobilismo, de outra época. Não servem para acompanhar em estradas, não tem a confiabilidade de um carro novo. Não tem. Por mais que o dono seja a pessoa mais incrível do mundo, cara. E tem o budget mais infinito do mundo. Entendeu? A comparação é a seguinte. Existem e existiram máquinas de escrever fantásticas, fantásticas, custam uma fortuna hoje em dia, inclusive, são icônicas, são imortais, desejadas por muitas pessoas e tudo mais. Mas nenhum jornalista em atividade seria louco de exercer o seu trabalho e sua função com uma máquina dessa ao invés de um computador. Ele certamente seria um jornalista não competitivo e que não atenderia às necessidades dos jornais e dos meios de comunicação, entendeu? Essa é a minha situação hoje. E todo esse vídeo foi para falar isso sobre os carros. Duas ferramentas incríveis com funções diferentes e aplicações diferentes. E tem uma coisa, hein, que eu esqueci de falar. O Defender, cara, se tornou um carro clássico e caríssimo. Não faz sentido eu ficar dando pau nele constantemente, todo dia, comendo odômetro, num carro desse, entendeu? Não sou milionário para fritar um carro caro, entendeu? Tem isso também. E o Rubicon, né, cara? O Rubicon muita gente fala, eu já elogiei muitas vezes ele aqui, e sim, o Rubicon tá nessa minha lista de possibilidades, cara. É um carro fenomenal, mas que eu não posso pagar. Então ele tá lá no final, a não ser que aconteça alguma coisa no caminho, eu vou comprar um Rubicon por causa, entendeu? Não tenho dinheiro para um Rubicon, cara, mas adoraria, adoraria. Ainda mais nesse cenário de gasolina mais baixa que o diesel, e que eu acho que não vai mudar tão rápido, Rubicon eu iria amarradão, mas não tenho grana para comprar. Acho que esse vídeo pode ser desmembrado em vários outros vídeos, desde mostrar para vocês o real trabalho de um líder de expedição 4x4, até falar sobre eletrônica de carros, a falar de preferência sobre sistemas de suspensão, de chassi, de monobloco, tal. E eu vejo que vocês gostam desse tipo de conteúdo, então agora acho que com o carro novo, isso vai servir para fazer comparativos também e servir para desenvolver o assunto, e eu vou começar a falar mais dessa parte técnica que eu sei que vocês gostam. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, cara, inscreva-se, porque tem muito conteúdo legal para quem está começando, para quem já está no off-road. E é isso. Não custa nada se inscrever, não é mesmo? E aproveite para comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, sua sugestão de carro para mim, agora que eu já dei mais dicas. E quem sabe, não é mesmo? Na próxima semana eu já venho com o carro novo, vai depender de alguns fatores aí. Mas vamos que vamos viajar porque o mundo é nosso. Falou!